No verão de 2009, o governo federal dos Estados Unidos iniciou um programa oficialmente conhecido como Car Allowance Rebate System, mas o público o conheceu por um nome muito mais infame: Cash for Clunkers, dinheiro por sucatas. A proposta era simples, sedutora e enquadrada como um dever patriótico. Os cidadãos eram incentivados a entregar seus veículos antigos e menos eficientes em troca de um crédito governamental de até o 4.500 RLAs para a compra de um substituto novo e mais eficiente em termos de combustível. Na superfície, a narrativa era uma obra-prima de marketing político. Foi apresentada como uma vitória tripla que protegeria o meio ambiente, reduzindo as emissões, daria uma injeção de ânimo tão necessária a uma economia em dificuldade e colocaria carros modernos e mais seguros nas mãos das pessoas comuns. Foi enquadrada como um cenário onde todos ganham. No entanto, aqueles que passaram a vida debaixo dos capôs dos carros, os verdadeiros mecânicos e a espinha dorsal da comunidade automotiva, reconheceram a realidade por trás da cortina. O que o Cash for Clunkers realmente representou não foi uma política ambiental benevolente, mas uma execução calculada, ordenada pelo governo, dos veículos mais confiáveis, analógicos e duráveis já fabricados na América. Isso foi uma limpeza sistemática. Quase 700 mil carros e caminhões perfeitamente funcionais foram deliberadamente destruídos. Esses veículos não podiam ser vendidos para famílias de baixa renda, não eram permitidos para doação a instituições de caridade e eram estritamente proibidos de serem reaproveitados para peças. Por lei, eles tinham que ser tornados permanentemente inoperáveis antes mesmo de serem enviados para o triturador. Os efeitos em cascata dessa decisão alteraram permanentemente o cenário do mercado automotivo americano. O mercado secundário de veículos usados, do qual os americanos da classe trabalhadora dependiam por gerações para encontrar transporte acessível e confiável, foi dizimado e nunca se recuperou verdadeiramente. Esta é uma auditoria forense dessa era. Um mergulho profundo em como a destruição foi realizada, as máquinas lendárias que foram sacrificadas, as substituições digitais que as tomaram o lugar e as informações críticas que você precisa entender antes que a próxima fase dessa armadilha tecnológica seja totalmente implementada em 2026. Para se qualificar para o desconto governamental, as concessionárias estavam vinculadas a requisitos legais estritos para garantir que o motor de cada veículo trocado fosse completa e totalmente destruído antes que o veículo sequer saísse do pátio. As regras eram absolutas. O carro não podia ser revendido e seus componentes vitais não podiam ser reaproveitados para manter outros veículos na estrada. Eles tinham que matar a máquina. O método escolhido para essa execução mecânica foi uma solução de silicato de sódio, comumente referido na indústria como vidro líquido. O processo era tão clínico quanto desolador para aqueles que valorizam a maquinaria. Mecânicos foram encarregados de drenar a seiva, o óleo do motor, desses veículos qualificáveis e substituí-lo pela solução de silicato de sódio. Uma vez adicionado o vidro líquido, os motores eram ligados e forçados a funcionar. À medida que a temperatura do motor subia, o silicato de sódio aquecia e começava a cristalizar dentro do bloco do motor. Dentro da câmara de combustão interna, superfícies metálicas que foram projetadas para deslizar umas contra as outras com a ajuda de lubrificação começaram a raspar e travar. Em questão de minutos, os pistões travariam, o virabrequim pararia de girar e o motor se soldaria efetivamente em uma massa sólida e inútil de metal. Filmagens capturadas em concessionárias naquele verão permanecem assombrosas. Mostram mecânicos debruçados sobre capôs abertos, observando motores lendários fumegarem, baterem e, eventualmente, darem seu último suspiro. Para muitos dos técnicos envolvidos, a atmosfera parecia menos um local de trabalho e mais um funeral. Em todos os sentidos práticos, eles estavam testemunhando a morte da excelência mecânica patrocinada pelo Estado. Os veículos que foram levados às concessionárias naquele verão estavam longe de ser sucatas. Na verdade,
O programa reivindicou alguns dos motores mais indestrutíveis já produzidos pela indústria americana. E entre as vítimas mais notáveis estava o Jeep 4.0 litros de 6 cilindros em linha. Este motor apresentava um bloco de ferro fundido e um design enganosamente simples que foi projetado tão além de suas tolerâncias originais que se tornou uma lenda. Era comum que os proprietários de Cherokee dirigissem esses motores bem além da marca de 300 mil milhas, com nada mais do que manutenção básica. Peças eram abundantes e baratas, e um adolescente com um conjunto básico de ferramentas e um manual de reparos poderia reconstruí-lo em um único fim de semana. Outra perda trágica foi o GM 3800 V6, um pilar em Buicks e Pontiacs ao longo dos anos 1990 e início dos anos 2000. Tanto a Consumer Reports quanto especialistas da indústria frequentemente o citavam como um dos motores mais confiáveis já produzidos em uma linha de montagem. Os proprietários falavam desses motores com a mesma reverência que um fazendeiro teria por um cavalo de trabalho leal. Eles simplesmente não paravam. Ambos os motores compartilhavam uma característica específica que a indústria automotiva em 2009 estava desesperada para eliminar. Eram reparáveis por pessoas comuns. Eles não exigiam software proprietário para diagnóstico, nem visitas obrigatórias a concessionárias caras, e as peças podiam ser encontradas em qualquer autopeças local. De uma perspectiva corporativa, você não pode facilmente convencer uma família da classe trabalhadora a comprar um novo SUV de Urna a 40 mil com um financiamento de 7 anos se o seu Jeep Cherokee de 1998 se recusa a morrer. Os motores eternos representavam uma barreira ao consumo constante e, portanto, tinham que ser erradicados. Uma vez que a era dos carros analógicos foi esmagada em sucata, os veículos de substituição que esperavam nos showrooms foram construídos sobre uma filosofia fundamentalmente diferente. A partir de cerca de 2010, a indústria automotiva iniciou uma transição rápida, substituindo os controles mecânicos tradicionais por interfaces de software complexas. Os botões táteis, interruptores e mostradores que permitiam ao motorista ajustar o controle de clima ou o rádio pelo tato, sem nunca tirar os olhos da estrada, começaram a desaparecer. Em seu lugar, os fabricantes instalaram telas sensíveis ao toque, executando software proprietário de código fechado. Essa mudança alterou a própria natureza da propriedade e manutenção do veículo. Por exemplo, se uma Silverado 2002 tem um motor do ventilador quebrado, o conserto é uma peça de Wagner 30/large e uma tarde de trabalho na garagem. Por outro lado, se uma Ram 1500 2019 apresenta uma falha em sua tela Uconnect, isso exige uma ida à concessionária, uma unidade de substituição proprietária, um flash de software especializado e uma conta de reparo que pode facilmente chegar a $2.000. Esses reparos não podem ser obtidos no mercado de reposição. Sua AutoZone local não pode ajudar e seu vizinho com um elevador na garagem está impotente contra os bloqueios de software. Esta não é uma evolução acidental, é um design deliberado. Quando um veículo é transformado em uma plataforma de software, todo reparo necessário se torna um evento de receita para o fabricante. O mecânico de quintal foi sistematicamente eliminado, e as pessoas que pagaram o preço foram os americanos trabalhadores que acreditaram na promessa de um carro melhor. Desde aproximadamente 2012, quase todo veículo novo vendido nos Estados Unidos foi equipado com um modem celular instalado de fábrica. A maioria dos consumidores nunca foi explicitamente informada sobre isso, e quase certamente nunca lhes foi pedido seu consentimento informado. Operando sob várias marcas como OnStar ou outros serviços conectados, esses sistemas são projetados para coletar dados continuamente. Isso não é apenas sobre navegação, é sobre rastreamento comportamental. Esses modems monitoram eventos de frenagem brusca, aceleração rápida, coordenadas GPS precisas, a hora do dia em que você viaja e a duração de suas viagens. Esse vasto volume de dados é então empacotado e vendido a corretores de dados terceirizados, como a LexisNexis Risk Solutions. A partir daí,
Seu perfil comportamental é vendido a companhias de seguros. Sua seguradora pode estar usando dados de como você dirigiu na última terça-feira para justificar o aumento de seus prêmios no próximo mês, tudo sem nunca divulgar a fonte dessa informação. Um Toyota Camry 2002 não tem um modem celular. Ele não reporta seus hábitos de direção a um servidor em tempo real. O indivíduo que dirige um caminhão de 25 anos não está gerando um perfil comportamental para um algoritmo de seguro analisar. Isso representa a diferença fundamental entre uma ferramenta que você possui e um dispositivo que te monitora. Isso nos leva ao desenvolvimento mais preocupante até agora, uma disposição que causou uma onda de alarme em todo o país. Enterrado nas profundezas de um enorme projeto de lei federal de infraestrutura, está um mandato que exige o que os legisladores chamaram de tecnologia avançada de prevenção de direção comprometida, a ser instalada em todos os novos veículos de passageiros. O mecanismo por trás desse mandato é um sistema de computador que utiliza câmeras internas e sensores para monitorar o motorista. A esse sistema é concedida a autoridade máxima para decidir se você está apto ou não a operar seu próprio veículo. Se o algoritmo determinar que você não deve estar dirigindo, talvez devido à fadiga, distração ou o que ele percebe como comprometimento, ele tem o poder de desativar seu veículo. Ele não apenas o alerta, ele pode desligar o carro. O cronograma para essa implementação aponta para veículos produzidos por volta do ano de 2026. Uma vez que isso se torne o padrão da indústria, todo carro novo vendido na América contará efetivamente com um interruptor de desligamento federal gerenciado por um algoritmo que você não pode auditar, não pode influenciar e não pode substituir. Considere o potencial de falha. O que acontece quando uma câmera embaça durante um inverno rigoroso em Minnesota e o sistema interpreta mal os dados visuais, desabilitando o seu carro enquanto você está viajando a 70 km/h? Não há processo de apelação e nenhum humano no circuito. Neste futuro, você não será verdadeiramente dono de um carro. Você será dono de uma permissão revogável para viajar, sujeita aos caprichos de um algoritmo. Essa realidade iminente é exatamente o motivo pelo qual estamos vendo o surgimento da rebelião da frota fantasma. Há um movimento crescente de americanos que estão caçando caminhões e SUVs mais antigos, veículos construídos antes da era das telas sensíveis ao toque, antes da grade de telemática e antes do mandato do interruptor de desligamento. As pessoas agora estão dispostas a pagar preços premium por uma Ford F-250 de 1999, com um motor diesel de 7,3 litros. Esses compradores não estão procurando luxo e estão procurando autonomia. Eles querem uma máquina sem modem celular, sem bloqueios de software proprietário e sem algoritmo com autoridade para cortar a ignição. Eles querem um veículo que possa ser reparado por qualquer pessoa que já tenha segurado uma chave de fenda e cujas peças estejam disponíveis em qualquer loja da esquina. Esses veículos são os sobreviventes, aqueles que não foram parar em uma concessionária durante a purga de 2009 e os motores que escaparam do vidro líquido. Pagar um preço alto por um caminhão de 25 anos em 2025 não é um ato de nostalgia. É talvez a decisão financeira e pessoal mais racional que um americano pode tomar. É uma escolha feita por aqueles que entendem que todo carro novo hoje vem com hardware de vigilância, software projetado para maximizar a receita da concessionária e um mandato federal para desativação remota. A janela para garantir uma dessas últimas ferramentas verdadeiras de liberdade está se fechando rapidamente. Se este mergulho profundo na história oculta da indústria automotiva mudou a maneira como você vê o carro na sua garagem, então você pertence a nós. Dedicamo-nos a desenterrar a história que tentaram enterrar e a expor as armadilhas que estão sendo montadas para o futuro. Se você quer ficar à frente e proteger seu direito à estrada aberta, inscreva-se em nosso canal e curta este vídeo para ajudar a divulgar a mensagem. Estamos plantando as sementes da verdade para colher um futuro mais livre. O próximo capítulo do Cofre abre em breve. Não perca!